Ercolim e eu sou a nova apresentadora do Minha Paróquia. Você sabia que a princípio Catanduva tinha só uma paróquia, a de São Domingos? Mas com a expansão da cidade e o crescimento populacional, tornou-se necessária a criação de outras paróquias. E assim surgiu a paróquia do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E daí então, o anseio de todos os bairros e vilas de ter a sua própria igreja. Assim sendo, aos 10 de dezembro de 1959, algumas pessoas se reuniram para a construção de uma igreja aqui na Vila Amêndola. E para isso o terreno já havia sido conseguido e estava localizado entre as ruas Itajubi, Uchoa e Novo Horizonte. Atualmente o pároco desta igreja é Vicente Bortolato. Bom, eu estou aqui na paróquia há 2 anos, né? Fiquei aqui em Catanduva, fiquei 24 anos lá onde é a catedral hoje. Depois girei aí as cidades, Guaíra, São Paulo, Ilhabela. O último ano eu estava na Itália fazendo um curso e o superior me convidou para que eu viesse aqui, que os padres doutrinários iriam reaver a paróquia de São Judas, porque no começo eram os padres doutrinários, depois por motivos de falta de padres, ela foi entregue para a diocese. E agora foi novamente entregue para a congregação e eu vim aqui juntamente com o padre Fábio Pagotto, que depois saiu, né, ele foi para Sales e eu acabei ficando aqui na paróquia de São Judas. Padre Vicente, juntamente com a comunidade, nos fala um pouquinho da história da igreja de São Judas Tadeu de Catanduva. Olha, a história ela vem de longa data, né, porque ela pertencia aqui à paróquia da Matriz de São Domingos e foi doado esse terreno, esse quarteirão todo para a construção de uma igreja. O primeiro pároco a tomar posse na paróquia de São Judas foi o cônego Oscar Serra do Amaral, em 1976. Mas a igreja demorou um bocado de ano para ser construída. Uns 10, 15 anos antes começou a construção, que foi assim, com a presença praticamente do povo que vinha aqui à noite e ia construindo aos poucos, era uma espécie de mutirão. Depois, a parte final, então já se pegou pessoas mais especializadas. Mas o povo participou muito, inclusive a gente ouve a história do povo. Eu estava aqui na primeira pedra, eu ajudei a cavar o alicerce, entendeu? Eu ajudei a fazer isso, ajudei a fazer aquilo. Então é uma história assim, muito marcante para o povo aqui da Vila Amêndola. Às vezes até a gente deixava do serviço da gente para ir lá o pedreiro começar a fazer. Então era tudo para nós alegria. Alegria, alegria. Nossa, vai ter a igreja de São Judas aqui pertinho. Que bom, é pertinho. Então foi uma coisa que a gente começou a se empolgar no trabalho. Na reunião do dia 3 de dezembro de 1960, foi comunicado a compra de um barracão e de telhas para serem colocados no terreno da futura igreja. Esse barracão foi comprado de segunda mão, de imediato. Aí eles transferiram o barracão para cá e foi nesse barracão que iniciou a catequese, as missas, os batizados, né? Foi tudo nesse barracão. E eu lembro também de quando veio o cruzeiro. O cruzeiro veio da Matriz em procissão e o Dom Lafayette que veio para fazer o levantamento, assentamento do cruzeiro, abençoou, também teve uma celebração. Isso foi acho que em 66, 67, por mais ou menos essa data. A primeira reunião que eu participei, e eu não me lembro bem o porquê que foi aquela reunião, mas eu sei que a gente foi. Nós foi uma parte da tarde lá, até choveu, e nós estávamos no barracão. Era um barracão coberto com lona, nem barracão com telha. Aí passamos a parte da tarde lá na reunião, a gente nem lembra o que foi falado, né? Claro, né? Já faz bastante tempo. E depois disso, então, foi ajeitando, cada vez em quando
Em primeiro lugar levantou as paredes, depois quando foi para pôr o telhado, a gente ficou tudo feliz da vida, deu um pouquinho de trabalho, porque o nosso telhado ali é um telhado meio diferente dos outros, assim tudo com essas partes redondas. Eu acho que foi mais difícil. E daí foi para frente. Cada vez em quando aumentava mais, cada vez em quando subia mais uma coisa, depois mais uma coisa, e foi as nossas alegrias. Depois então fizeram o Santíssimo, onde ficou o Santíssimo, a sala depois teve a sala da catequese, a sala das reuniões, o salão de festa, e daí por diante. Aqui a gente aprendeu a rezar, participar. Aí fizemos a primeira Eucaristia e começamos a reza do terço. E começou a missa uma vez por mês, né? E foi aí a paróquia, a comunidade foi crescendo, sempre chegando mais gente. E foi assim que nossa história começou na vida religiosa. E esse formato tão famoso, assim, que todo mundo, como o senhor mesmo disse, ela não é conhecida como a Igreja de São Judas, e sim como a Igreja Redonda. Tem algum motivo específico? Não teve um motivo específico. Se você olhar a estrutura da igreja, pensou-se no início de colocar o altar ali no meio, debaixo dessa cúpula. O altar seria então circundado pelos bancos. Fez parte da arquitetura da construção da paróquia. E o altar, o que eu sei, era para ele ser no meio, no redondo, né? Mas na época